galera, aqui quem fala é o Tarcísio. Vou mexer um pouquinho só pra vocês verem que é um vídeo mesmo, só que eu não estou aparecendo. A câmera simplesmente não quis me filmar agora. Preciso atualizar o programa. E hoje, uma coisa bem curiosa, que eu vou falar sobre vampiro medieval, mas não o vampiro desses do bestiário, dos livros de monstros e tudo. Eu vou falar dessa matéria que saiu na Dragão Brasil 17, ou seja, há mais de 20 anos atrás, que adaptava Vampiro à Máscara para D&D. E eu recentemente peguei para reler isso aqui e eu achei old school demais. É muito old school. Resolvi trazer para cá porque é bem interessante. Eu pretendo fazer uma campanha. Isso, né? E não é só pegar. É literalmente você pegar, assim, o vampiro, como ele é retratado no Vampiro à Máscara, e jogar em um mundo hiper mega old school, classicão do D&D. Eu achei muito legal. Então, é uma adaptação. Ela foi feita aqui pelo... pelo Lalo e pelo Paladino. Paladino, para quem não sabe, era o alter ego do, ou ainda é, não sei ainda, né, do Marcelo Cassaro, né? E essa matéria é muito legal, muito bacana. Então, conceitos como geração, laço de sangue, abraço, tudo para D&D, e de uma forma ficou muito interessante, ficou muito legal. Então, realmente, aqui, a primeira coisa que ele começa fazendo é fazer uma divisão entre o vampiro comum, que é aquele retratado nos livros, né? E o Cainita, que é aquilo que você interpreta que é o vampiro molde Vampiro à Máscara. Logicamente aqui não faz sentido você ser um descendente de Caim, porque no mundo medieval, muito de jogo, né, nos oficiais ou naquele que você criou, muito provavelmente nem existiu Caim. Então, se mantém o termo, ele fala que se mantém o termo só por causa da nomenclatura, mas que você pode criar uma outra origem. Quem foi o primeiro vampiro? Você de repente pode até expandir o lore do seu mundo com isso. E então, primeiro essa divisão entre o vampiro comum e o Cainita. O Cainita, ele é o vampiro que é o PC, o personagem do jogador. Já começa com algumas regras, por exemplo, de forma alguma um clérigo pode manter os poderes depois de receber o abraço. Para quem não conhece Vampiro à Máscara, abraço é como se chama o ato de transformar alguém em vampiro. Uma pessoa que foi abraçada, ela foi transformada em vampiro. A forma como se transforma é exatamente a mesma, tem até uma regra mecânica. Quando o personagem tiver com 0 pontos de vida, ele recebe 1 ponto de sangue vampírico, né? É um D6 pontos de sangue que ele usa para recuperar pontos de vida. E o abraço só funciona para a raça dos humanos. Então, dentro dessa versão, você não teria elfo, vampiro, né, halfling, orc. Essas regras são exclusivas para humanos. Por quê? Para manter essa ligação com o vampiro, né? E aí, paladinos, clérigos, eles perdem os poderes que eles tiverem. Mas agora magos, rangers, bardos, qualquer outra classe que tenha poderes que não sejam de origem divina, ele pode manter, que aí logicamente vocês já sacaram que ele vai ser um tipo de Tremere, né? Tremere, Tremar, né? Essas pronúncias aí, né? Então, primeiro você vai construir como se fosse um personagem, jogador normal, determinando os 6 atributos, pontos de vida e tudo mais. Só que aí você tem 4 novos elementos para colocar na sua ficha, que é a humanidade, pontos de sangue, geração e disciplinas. A humanidade, ela funciona de uma forma muito parecida. Você começa com 10 e ela vai diminuindo. Quando ela chega a 0, você vira literalmente um monstro e aí ele deixa de ser um personagem jogador e passa a ser um NPC. Toda vez que o personagem comete alguma ação muito terrível, algum crime muito hediondo, ele deve passar em um teste de sabedoria e um teste de inteligência. Se ele falhar em ambos, ele entra em frenesi, além de diminuir a humanidade,
Bem interessante essa mecânica. Logicamente ela funciona em jogos OSR que tenham testes de atributos, né? Não está considerando jogos que não têm os testes de atributos, mas seria facilmente adaptável por um saving, né? Você faz um saving throw, alguma coisa assim, né? E você substitui os dois testes pelo saving throw para evitar isso, para evitar o efeito disso, facilmente adaptável. Os pontos de sangue são paralelo aos pontos de vida. O vampiro, ele se alimenta e aí ele pode usar os pontos de sangue para regenerar, por exemplo. Ele pode regenerar até 3 pontos de sangue por rodada, gastando 3 pontos de vida por rodada, gastando pontos de sangue. E aí ele ganha 1 ponto de sangue para cada ponto de vida que a criatura perde. Aqui tem regras para ataque, né? Ele faz um ataque sem causar dano. Se tiver êxito, a vítima precisa ter o sucesso numa jogada de proteção ou teste de resistência contra feitiços. No contrário, ela vai cair inconsciente por 1d6 turnos e nesse tempo o vampiro vai conseguir sugar o sangue dela e ela perde pontos de vida, o vampiro ganha pontos de sangue. O quanto de sangue que o vampiro consegue absorver vai depender da geração, que está aqui no final, né? Cadê? Aqui, né? Quantidade de pontos de sangue por rodada. Por exemplo, um vampiro de 8ª geração, ele consegue usar ou absorver 3 pontos de sangue a cada rodada. Vamos ver o que mais. Aí a forma como se usa, né? Ele usa 1 ponto de sangue só para poder acordar. Tem uma regra bem interessante, é que nenhum teste de sabedoria pode ser feita com um valor maior do que o ponto de sangue atuais. Por exemplo, se o personagem tem sabedoria 14, 15, mas ele tá com 8 pontos de sangue, ele vai fazer teste de sabedoria como se ele tivesse 8. É muito legal essa mecânica, muito interessante. Gostei demais, né? Pode usar ponto de sangue para regenerar dano. Ele gasta 1 ponto de sangue, regenera 1d6 mais 1 ponto de vida. E aí tem aquilo, ele pode ser ferido com armas normais. Por exemplo, o vampiro comum da grande maioria dos OSR não é ferido com armas comuns, né? E armas mágicas causam dano agravado. E aqui você também pode usar pontos de sangue para aumentar temporariamente os seus atributos. Os atributos físicos, força, destreza e constituição. E aí cada ponto de sangue que você gasta aumenta em 3 pontos a característica por um certo número de rodada. Rodada não, o efeito dura pelo restante da noite. Poderoso isso daqui, hein? Aí tem a geração. É o quão distante você está do vampiro inicial. Isso é determinado jogando um D4 mais 4, ou seja, você vai da 5ª geração até a 8ª. A 5ª é a mais baixa, ou seja, a mais poderosa que você pode ser, e a 8ª é a mais distante. Ali a geração determina o máximo de pontos de sangue que o personagem pode ir e o máximo que ele pode alcançar nas disciplinas. Deixa eu ver aqui naquela tabelinha que eu mostrei. Aqui, ó, nível máximo em disciplinas. Um vampiro de 8ª geração, ele pode ter no máximo 5 de nível em disciplina, ao ponto que um vampiro de 3ª geração ele pode ter 10. Os vampiros de 2ª geração não estão disponíveis nessas regras, porque eles seriam poderosos demais. E, logicamente, o vampiro de 1ª geração é a origem deles, né? O equivalente ao Caim aqui. Vamos ver o que mais tem de regras. Disciplina. Vamos ver como é que funcionaria as disciplinas. Ela é dividida em níveis, né? Quanto maior o nível, melhor ela funciona. Então, uma disciplina de nível 5, ela não é tão eficiente como uma disciplina de nível 10. Sempre gasta 1 ponto de sangue. Olha só, 1 ponto de sangue para cada nível de funcionamento desejado da disciplina. Não quer dizer que você tem disciplina 10, você vai ter que usar os 10. Você pode usar menos, né, para gastar menos pontos de sangue. E aí você começa com 2 níveis para comprar disciplina, mais 1 por nível de experiência. Então, no começo, você tem 3 níveis para comprar as disciplinas. E aí ele mistura
essa questão, quando você avança de nível nas regras do old school, do D&D, você ganha 25 pontos de disciplinas que você distribui, né, dentro dessa pontuação aqui. Quando um personagem que já existia, ele é abraçado no D&D, no SR, ele retém o nível, só que as disciplinas começam a funcionar como se ele fosse de nível 1, que faz todo sentido, né? Para outras coisas, para savings, para testes de atributos e tudo mais, ele funciona como se fosse o personagem daquele nível no qual ele foi abraçado. Para as disciplinas é como se ele voltasse ao nível 1. E existe a Camarilla, né? Porque assim, mas basicamente só tem duas leis vampíricas que tem que ser respeitadas, que é a lei de domínio, ou seja, toda a região geográfica tem um príncipe, e a máscara. E é muito interessante porque aqui a máscara significa que você não pode revelar a sua identidade de cainita. Você pode fingir que você é um vampiro comum. Você não pode deixar claro que existe uma sociedade vampírica, que ela controla vários elementos da sociedade. Você não pode falar da Camarilla, do tudo, mas você pode ficar num castelão lá e todo mundo saber que você é um vampiro. Mas eles vão pensar que você é um vampiro comum. E aí tem os clãs, é muito legal. Tem os 7 clãs principais. E aí tem várias regras referentes a alinhamento. Por exemplo, aqui o Bruhá nunca pode pertencer a uma tendência ordeira. E aqui ele diz as disciplinas, por exemplo. Aqueles 3 pontos eu posso gastar entre rapidez, potência e presença. Né? Os Gangrel, eles têm animalismo, fortitude e metamorfose, são as mesmas, né? Aqui, ó, os Malkavianos devem ser de tendência caótica. Nosferatus, Toreador, Ventru, e você pode ser um Caitiff, que aí não tem um clã específico. Aqui tá falando da lei da máscara, e aqui tá falando, né, como é que funciona as outras classes, né, na questão do sangue, né? E se o meu personagem quiser beber sangue de dragão, então é possível. E quando você se alimenta de algumas raças mágicas, como dragão, por exemplo, ou um beholder ou um unicórnio, você também recebe as mesmas imunidades mágicas que aquela criatura possuía, né, por uma quantidade de turnos igual a quantidade de pontos de sangue tomado, né? E só que ele fala, não seria possível abraçar um dragão, porque o abraço cainita é só para humanos, né? Aqui, ó, praticamente qualquer criatura que tenha sangue pode ser alimento, mas não podem se alimentar de golems, mortos-vivos, exceto em caso de diablerie, que é quando você se alimenta de outro vampiro, e criaturas extraplanares. Ó, decidir os efeitos exatos do sangue de cada criatura sobre o cainita fica por conta do mestre. Ele vai ter as imunidades associadas àquela criatura, nem é tão difícil. Aqui a questão dos carniçais. Você pode criar carniçais, que é um servo mortal, né, que provou o sangue do vampiro por 3 vezes e adquiriu um laço de sangue. O carniçal, quando ele é transformado em carniçal, ele aumenta a inteligência. Ele nunca envelhecerá enquanto se alimentar do criador uma vez por mês. E ele pode usar esses pontos de sangue para regenerar ferimentos ou aumentar habilidades. Olha só, todo carniçal possui um nível da disciplina potência. E conforme ele vai subindo de nível, ele também pode aprender rapidez, fortitude e talvez alguma outra disciplina. Ele também ganha pontos de disciplina, só que em vez de 25 como vampiro, 15. Interessante. E aqui tem a descrição das disciplinas e como algumas se adaptam às regras. Por exemplo, aqui, ó, fortitude. Resistência extraordinária. Cada nível utilizado dá um bônus de +2 na classe de armadura em todas as jogadas de proteção ou teste de resistência. É muito interessante essa adaptação. E agora, por que eu fiz esse vídeo, né? Se é que tá rolando. Porque, na verdade, gente, eu já fiz uma adaptação de Vampira Máscara para Might Blade. Eu fiz a adaptação completa das regras para Might Blade. E, infelizmente, o meu computador na época, isso foi em 2015, 2014, foi antes de descobrir o RPG solo, foi 2014, pouco antes.
aquele computador ele pifou, não teve como recuperar e eu perdi tudo. Então eu tenho muito desejo de voltar a fazer isso, essa adaptação de Vampira Máscara para Might Blade. E eu tive muitas inspirações lendo esse documento aqui do Vampiro Medieval. É isso, gente, né? Ficou aí. Isso é bem OSR, isso é bem underground, então fica aí.